Tudo tranquilo, tudo na mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos vocês, né? Gente, o motivo desse vídeo aqui é o fato de a gente ter tido Santa Ceia no domingo e na terça a gente não conseguir fazer a reposição com o conteúdo da escola bíblica. Estava conversando com o nosso professor, nosso irmão Jonathan, ele falou, olha, a questão do resumo está ocupando muito tempo. Então eu tive uma ideia e a ideia foi essa. Eu resolvi gravar um vídeo aqui. Se você ficar, eu espero que você aprenda bastante, que você relembre, que você tome nota, que você será um jovem abençoado em ficar aqui juntamente conosco e participar deste breve resumo da lição, até porque também eu não pretendo ser muito longo, né? E então é isso, classe Monte das Oliveiras, a Assembleia de Deus em Feira de Santana, grupo de jovens Arautos do Rei. Esta é a classe do grupo de jovens por Monte das Oliveiras. Lição de número 4. Se alguém... o efeito aqui de turvo está me atrapalhando um pouquinho. Não sei se ele vai deixar... não vai deixar não. Lição que fala sobre santificação neste trimestre de 2023, perdão. A gente tem a lição de número 4, que é o foco deste vídeo. A santificação é a palavra de Deus. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e cumprimento da palavra de Deus. E não é por força nem por movimento humano. Este aqui faz parte do material que a gente utiliza para divulgação e leitura e estudo da leitura semanal. E aí, parte do que está lá na leitura está aqui. Certo? Vamos lá, texto bíblico. Segundo livro do Reis, capítulo 22, do verso 3 adiante. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. Certo? E aí eu vou só ler isso aqui, porque a leitura ela é muito longa. Verso de número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Bom, aqui começa contando o prenúncio da história, né? A gente poderia aqui fazer alguns detalhamentos históricos e etc e tal, fazer a narrativa, né? Explicar o porquê chegou o povo de Deus nesse estado de estar dividido, do povo estar ali arrasado, do povo estar totalmente perdido, mas a gente vai deixar esse prenúncio para um outro momento. A gente vai tomar nota aqui das coisas que são importantes, digamos assim, dos objetivos principais, certo? Vamos lá. Aqui na terça nós temos aqui um dos focos que o escritor, o comentarista da lição, ele quer passar para a gente. E o foco não é nem exatamente sobre a reforma, mas como ocorreu a reforma. Eu estou puxando aqui a leitura bíblica, certo? Ou a Bíblia, porque eu preciso fazer leitura de algo aqui que é muito pertinente. Aí aqui na terça de leitura bíblica nós temos terça, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha aquele que contempla o seu rosto natural em um espelho. Lembramos aqui que naquela época o espelho ele era turvo, né? Mas, e aí ele traz por verdade, seja o cumpridor da palavra. Quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de santificação, né?
A gente precisa tomar nota de que santidade e santificação são coisas, uma característica e uma ação de Deus que a gente encontra por meio da palavra. E é isso o exemplo que ele está tomando aqui de Josias, né? Porque Josias ele encontra o livro do Senhor na casa do Senhor que estava perdido, né? E depois que ele encontra o livro, ele pega, ele primeiro fica muito indignado, ele fica muito preocupado, ele fica com muito medo, né? Porque ele encontrou a palavra do Senhor e ele ficou, e ele percebeu o quão distante o povo estava da verdade da palavra. E depois de ter percebido o quão distante o povo estava, ele começa o processo da reforma. Mas aí a gente começa a perceber que o processo da reforma ele vem precedido primeiro de um conhecimento do que a palavra é, do que a palavra traz para a gente. Então, para que haja uma reforma, para que haja uma santificação, para que haja um avivamento verdadeiro, é necessário que a gente tenha a palavra. E aí, depois da leitura da palavra, aí que a escritura que vai narrar é que a gente vai tomar conhecimento, é que o rei ele vai tomar conhecimento e sentir o peso da responsabilidade que é a lei, que é os mandamentos de Deus, que é a vontade do Senhor. E isso fica de lição para a gente. A gente visualiza muitos movimentos, a gente visualiza muitas ideias, principalmente hoje no mundo dos coachings. Isso é algo que Deus ele tem incomodado bastante, porque a gente tem muita influência, muitos digitais influencers, muitos artistas, muitos instrutores, muitos coachings ou professores, muitos orientadores falando bastante coisa, né? E às vezes, no nosso meio, a gente tem até alguns que têm trazido movimentos ou ideias ou sistematizações que eles querem dizer que é a palavra de Deus ou que é avivamento e santidade, mas que não estão nem precedidos, nem percorridos pela palavra de Deus, né? E a reforma que Josias trouxe, ele veio primeiro pela palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Pronto. Depois que o rei, que ele é o líder espiritual, que ele está ali como liderança do povo, ele como organizador do povo, ele vai passar para o povo a realidade daquilo que o povo está fazendo, né? Que os homens de Judá estão fazendo. E o que é que os homens de Judá estão fazendo? Eles estão distantes dos caminhos do Senhor. E agora, depois que o rei toma conhecimento, ele fala, não, isso aqui precisa ser dito ao povo, porque o povo precisa se arrepender. A gente precisa voltar a fazer a vontade de Deus. Então, pega-se o livro da lei, e agora nós vamos ler diante de todo o povo. E aí, depois que se lê diante de todo o povo, então se toma um concerto por inteiro. Concerto por inteiro é tanto que até a restauração da festa da Páscoa, coisa que não se havia feito. E aí, depois, já no capítulo 23, no verso 25, o escritor do livro do Reis ele vai dizer assim, olha, e antes não houve rei que ele fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Se a gente for parar para analisar antes, como por exemplo Josafá e houve outros reis que promoveram uma reforma, mas essa não foi uma reforma tão profunda, como por exemplo o caso de Josafá. Deixa eu até ler aqui, primeiro livro do Reis, capítulo 22, verso... Cadê? Aqui, verso 40. Eu vou ler aqui a partir do 42 para a gente tomar conhecimento disso aqui e já finalizar. Verso 42 é o seguinte: E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili.
E andou em todos os caminhos de seu pai Asa e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Veja bem, Josafá, depois que Salomão ele deixa de ser rei, aí vem Roboão, ele não anda nos caminhos do Senhor, bom, aí vem Asa, depois de Asa vem Josafá. Josafá ele está ali andando nos caminhos do Senhor. Aí vem o verso 44. Todavia, os altos não se tirava ainda, o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, Josafá ele foi um homem íntegro diante ali da presença de Deus na sua vida particular. Ele esteve diante de Deus. Se a gente olhar na história da aliança ali de Josafá com Acabe, que ele procura consultar um profeta da parte do Senhor. Esse é um ponto muito importante que eu gosto bastante da história de Josafá. Mas, na responsabilidade dele com o povo, ele não foi totalmente fiel. Portanto, que nos altos montes, onde os povos sacrificavam ali, onde haviam altares de Astarotes, e esqueci agora o outro termo, e a outros deuses, coisas que até o próprio Salomão instituiu por causa das suas mulheres estrangeiras e etc e tal. Então a gente começa a perceber que há uma diferença, um padrão diferente entre a reforma que Josafá promoveu, a forma como ele foi, e a reforma que Josias promoveu. Porque Josias, ele, além de fazer a reforma do templo que estava ali quebrado, que ele falou, vai lá buscar dinheiro, depois que ele ouve a palavra do Senhor, depois que ele toma conhecimento, que ele passa para o povo, o que é que ele faz? Então, agora a gente vai subir lá no alto, a gente vai derrubar tudo quanto é altar, a gente vai jogar fora e queimar e destruir, transformar em pó tudo que está dentro da casa do Senhor. Ninguém mais vai poder cultuar outros deuses, ninguém mais vai falar em nome de outros deuses. Essa era a responsabilidade do rei. O rei era o referencial do povo, né? De organizar e orientar ali todo o povo e manter tudo ali bem organizado diante da presença de Deus. E aí, a forma como Josias ele conduziu isso foi de tal forma que o próprio Deus ele faz menção disso, porque antes não e depois dele não houve quem se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Que de maneira que a nossa conversão ao Senhor, o nosso testemunho ao Senhor, ele seja verdadeiro a ponto de que as pessoas testifiquem dele, a ponto de Deus ele olhar para nós com um olhar de amor e carinho e falar, não, este é meu servo fiel que anda na minha presença. Bom, este foi um resumo que a gente fez a respeito da lição. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração, você não tenha perdido ali toda a linha de raciocínio, né? E já tendo ali, você também tenha sido incendiado a buscar este avivamento, essa santificação, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Vamos EBD, vamos todos estudar e aprender, e Deus vai poderosamente continuar falando conosco, amém?